Ano de eleições e as dúvidas ocorrem, sempre, né? Por isso, vamos esclarecer sobre voto em trânsito e a justificativa do voto. Convido Fábia Cepeda para conversar ao vivo com a gente, trazendo aí detalhes e informações, a diferença, o que deve ser feito, questão de prazo, que também é importante, hein, Fábia? Muito importante, Thaís, e a gente vai ajudar o eleitor que está em casa acompanhando o Bom Dia Pará nessa quinta-feira a tirar dúvidas em relação a esses assuntos, né? Voto em trânsito e também justificativa de voto. Quem vai falar com a gente, dar essa entrevista para a gente agora é o doutor Robério de Oliveira, que é advogado, já veio aqui com a gente, falou sobre eleições em outro momento e agora retorna para tirar mais dúvidas, porque realmente, né, doutor, segundo semestre chegando, muitas dúvidas surgem. Eu queria começar com o senhor falando sobre esse voto em trânsito, que está nesse momento aberto, até agosto é o prazo para o eleitor informar esse voto em trânsito, mas explica o que é que significa votar em trânsito. Olha, o voto em trânsito é uma novidade, uma mudança legislativa em 2015 e que esta é a segunda eleição em que ele já é uma realidade. O voto em trânsito permite que um eleitor que sabe que não estará no seu domicílio eleitoral no dia da eleição, no caso desta, no dia 2 de outubro, ele pode comunicar à Justiça Eleitoral entre 18 de julho e 18 de agosto, indicando aonde estará e nesse local ele se cadastra no site do Tribunal Superior Eleitoral para poder votar neste local onde ele indica que estará. E tem alguma regra exatamente, porque da outra vez a gente falou sobre esse assunto, doutor, e a Justiça informava na época que não poderia ser em municípios com número baixo de eleitor. Qual é esse quantitativo exatamente? Como é uma experiência nova, é a segunda eleição, os municípios que é permitido bem em todas as capitais e nos municípios acima de 100 mil eleitores, né? Aqui no Pará nós temos 7 municípios com essa característica onde o eleitor pode indicar, e é para esses municípios acima de 1.000, é para indicação de onde eu vou votar, não é? Por exemplo, eu posso ser eleitor de Bragança, por exemplo, e indico um dos 7 municípios, quero votar na capital, estarei dia 2, me cadastro e eu comparecerei aqui no dia 2 para votar. Se eu votar fora do meu município, em quem exatamente eu vou poder votar nesse dia? A legislação previu em 2015 a seguinte característica. Se a minha mudança for dentro do meu estado, o exemplo que eu citei de Bragança para Belém, eu vou poder votar em todos os candidatos, de deputado estadual à presidência da República. Se porventura eu decidir ir para estar a trabalho ou qualquer outro motivo em outra unidade da federação, eu vou poder apenas votar para presidente da República. E se eu decidir mudar o voto e informar a Justiça, doutor, mas por algum motivo eu não comparecer, não puder mais estar nessa cidade nesse dia, tem essa possibilidade de cancelar e transferir de volta o voto? Não, aí a partir do momento que eu já me cadastrei para votar numa determinada cidade, não tem como haver aspas, descadastramento para que eu vote na minha origem. Uma vez cadastrado, aí eu já vou ter que justificar verdadeiramente meu voto, dizendo que eu não vou poder votar. Agora é importante esclarecer, né? O voto em trânsito é uma mudança temporária, né? Não é para sempre, é apenas para que a pessoa possa votar. Mas muitas vezes a gente viaja para o exterior e não está no Brasil no dia da eleição. Mas a gente sabe que no exterior também ocorre a votação para presidente. Dá para transferir também para o exterior? Não. Com essa característica de mudança temporária, factual, pontual, não. Não é? Para eu votar no exterior, eu tenho que ter o cadastro na embaixada do Brasil, mais próximo de onde eu esteja residindo, aí é por fruto de estudo e trabalho. Eu não posso fazer uma viagem de 60 dias para a Europa, por exemplo, e me cadastrar para lá. Essa possibilidade não há. Agora é importante, né? A gente pensa que o prazo é muito
antecipado, né, para informar a votação em trânsito, vai acabar agora em agosto, para que a gente informe, sendo que a votação é em outubro, é no início de outubro. Mas isso é necessário para que a justiça se organize, né, porque tem que fazer a divisão ali dos eleitores. Aí como é que funciona, doutor, para a justiça informar, para o eleitor saber onde é que ele vai votar nessa cidade que ele escolheu? Na verdade, a Justiça Eleitoral do Pará e de todos os estados irá informar, o nosso TRE irá informar aonde são os pontos de votação dos municípios e que pode haver o voto em trânsito, né? Então, a Justiça Eleitoral irá informar os pontos de votação. E aí tem que ficar atento a isso, né? Tem que ficar atento a isso, acompanhar pelo site. Perfeito. Doutor, agora a gente vai para o estúdio que a Thaís tem uma pergunta. Thaís? Fábia, a gente tem a participação aqui do telespectador, do Rogério, com relação ao voto em trânsito. Toda e qualquer pessoa pode fazer essa votação em trânsito? Ele diz que ele é motorista intermunicipal e trabalha por escala. E ele não sabe o dia em que ele vai estar durante a eleição. Ele tem que, na verdade, ter uma previsão. Aonde eu estarei no dia 2 de outubro para poder se cadastrar. E essa previsão, ele tem que tentar organizar essa escala até o dia 18 de agosto. Ou seja, ainda temos aí alguns dias para poder organizar essa agenda para saber onde estará no dia 2. Aí, se não souber, infelizmente, não vai dar para votar. Não vai dar para votar. Ele tem que saber, no máximo, no dia 18, aonde estará, para poder se cadastrar no site do Tribunal Regional Eleitoral. E se, no caso do telespectador, não conseguir informar e não estiver no seu município de voto mesmo, o que fazer? É justificar o voto? É justificar e pela regra histórica, não é? Ele tem 30 dias a partir do dia 2 para justificar a ausência de voto e tem no segundo turno, caso haja, mais 30 dias. Então é 30 dias para cada votação, a do primeiro e a do segundo turno. Lembrando que se não justificar tem consequências, né? Tem consequências, ele fica com algumas restrições no seu exercício da cidadania. Ele não vai poder tirar passaporte, ele não vai ter certidão de quitação eleitoral para concurso público, enfim. Não votar, como o comparecimento no nosso país é obrigatório, não votar gera uma série de consequências para o cidadão. E, doutor Roberto, só para a gente deixar claro também em relação a essa justificativa de voto, para quem vai votar em trânsito e acaba não comparecendo no dia da votação, também é a mesma coisa, justificativa? É, justificativa. E ele pode justificar, o eleitor pode justificar, ele justifica pelo site, onde gera o documento, ou pelo aplicativo, quem tem o e-título, que ele justifica por ali. Perfeito. Doutor Roberto, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Por estar mais uma vez aqui com a gente. Tenha um bom dia, uma ótima quinta-feira. E, Thaís, a gente vai continuar, claro, contando com a participação do doutor Roberto, que é especialista no assunto, quando o assunto é as eleições. A gente vem trazendo outras dúvidas, mas no momento, o assunto do momento é justamente voto em trânsito, justificativa de voto. A gente lembra que para informar o voto em trânsito, se você não tiver na sua cidade em que vota normalmente, você tem que fazer essa transferência. E aí é até o dia 18 de agosto para você informar a justiça que vai votar em outro município. Thaís? Tá certo, então. Muito obrigada, viu? Agradeço ao nosso entrevistado. Falaremos muito e tiraremos as suas dúvidas. Até outubro vai ser assunto frequente, eleições aqui no Bom Dia. Obrigada, viu, Fábia?